Meus amados, vamos meditar na palavra de Deus. Está conosco mais uma vez, pastor Eliel Silva, né? E quando tem pregador assim de fora, a gente descansa, né? E só se delicia na palavra de Deus. Pastor Eliel Silva vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Meus irmãos queridos em Cristo, nesta oportunidade eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Falava eu ao pastor Bruno da responsabilidade que é ministrar no culto de ensino, que é o culto em que ele ministra. Então, manter o nível de palavra nesse culto é uma grande responsabilidade. Mas eu orei ao Senhor e Deus me deu uma direção para esta noite. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1. Eu fiz aqui algumas anotações. Aqueles que desejarem também anotar, assim faça, ou pelo menos anote nas páginas seletivas do seu coração. Livro de Jó, capítulo 1, quando achar, diga amém. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois, ou juntas de bois, 500 jumentas, e era muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os homens do Oriente. E você diz amém. Queridos, imagine um período em que teologicamente acreditava-se que Deus recompensava fidelidade com prosperidade. Vou repetir isso aqui. Imagine um período em que acreditava-se, havia uma tese teológica, de que Deus recompensava a fidelidade do homem com prosperidade material. Eu sei que parece que eu estou falando dos dias de hoje, em que a teologia da prosperidade impera, que nem é teologia e tampouco prosperidade. Mas, por incrível que pareça, quando eu falo de um período em que acreditava-se que Deus recompensava a fidelidade do homem com prosperidade material, eu estou falando do período patriarcal. E neste período patriarcal viveu Jó. E quando nós abrimos o livro de Jó, as primeiras 2 informações que nós temos sobre ele é exatamente que ele era fiel e próspero. Veja comigo, Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Temos aqui o quê? A fidelidade de Jó. Primeira informação que o texto nos dá: Jó era fiel. Agora vamos ver a segunda informação que a Bíblia nos dá sobre ele. Verso 3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os homens do Oriente. Temos aqui um Jó próspero. Então, em um período em que acreditava-se que Deus recompensava
fidelidade com prosperidade, o autor do livro nos apresenta um Jó que é fiel e que é próspero. Parece-me que, quando o autor nos informa que Jó é fiel, ele tenta provar essa fidelidade no verso 3, quando ele começa a expor a prosperidade material de Jó. Então, no contexto da época, está provado que Jó é fiel. Por que ele é fiel? Porque ele possui 7.000 ovelhas, era a tese da época. 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, muitíssimos funcionários, tinha uma família ideal, enfim, era o maior homem da sua época. Então, esta era a tese. Deus recompensa a fidelidade do homem com bens material. Aí o texto diz, verso 6, que num belo dia, em que vieram os filhos de Deus, uma referência no livro de Jó aos anjos, nem sempre na Bíblia os filhos de Deus se refere a anjos, mas no livro de Jó, os filhos de Deus se referem aos anjos. Vieram os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor, e dentre eles veio também Satanás, que era um anjo. Ou seja, os anjos costumavam comparecer diante de Deus, ou costumam, não há nenhuma evidência de que isso tenha mudado. Os anjos costumavam e costumam comparecer diante de Deus em um concílio angelical nas regiões celestiais para prestar contas ao Todo-Poderoso do seu serviço. E dentre os anjos vem também Satanás. Até porque Satanás é um anjo e ele precisa prestar conta a Deus de suas ações, inclusive pedir permissões a Deus para que ele faça alguma coisa. E o texto diz que vieram os filhos de Deus, verso 6, acompanhe comigo, apresentar-se perante o Senhor, e dentre eles veio também Satanás. Então não é que Satanás se escondeu no meio deles e apareceu lá na reunião. Ele tinha a obrigação de ir. Ele fazia parte destes concílios, porque ele precisava também prestar contas ao Todo-Poderoso, pedir permissões, e foi o que aconteceu aqui. Veja comigo, verso 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: da onde vens? Respondeu Satanás: de rodear a terra e passear por ela. Então observe que aqui é Deus que está puxando o assunto com o diabo. Verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí olha a resposta de Satanás no verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme ao Senhor? Ou seja, Jó é fiel a ti sem motivo? Ou seja, lembra daquela tese de que Deus recompensava a fidelidade com prosperidade? Aqui a gente descobre quem é o autor dessa tese: Satanás. E ele, inclusive, inverte a ordem do processo aqui, quando diz: Jó, porventura, teme a Deus sem motivo? Ou seja, a tese da época era que Deus recompensava fidelidade com prosperidade. Agora vem Satanás e diz que Jó só é fiel porque é próspero. Então era uma troca. Deus prospera quem é fiel e quem é próspero é fiel. Então é uma troca. Se eu sou fiel, Deus me prospera. Se Deus me prospera, eu sou fiel. Então, imagine como era o pensamento teológico da época. E a gente descobre quem é o autor dessa teologia, que diz que Deus recompensa fidelidade com prosperidade material.
Então aqui ele diz: Jó só é fiel porque é próspero. Ele tem 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 jumentas, muitíssimos funcionários. Então Jó só é fiel porque é próspero. Aí vem Satanás e continua, verso 10. Acaso não o cercaste e concebe? A ele sua casa e tudo quanto tem? E a obra de suas mãos abençoastes? E os teus bens se multiplicaram na terra. O próprio Satanás provou o contrário da tese dele. A tese dele é que Jó só é fiel porque é próspero. A tese teológica da época é que Deus prospera quem é fiel. Mas no verso 10, na última parte, ele revela a razão da prosperidade de Jó. Jó não era próspero porque era fiel. Porque tem gente que é fiel e não tem bens material. Tem gente que não é fiel e tem bens material. Então uma coisa não está relacionada à outra. Agora, se a prosperidade não adivinha da fidelidade, qual era a razão da prosperidade de Jó? Verso 10, saiu da boca do próprio Satanás. A obra de suas mãos abençoaste. Ou seja, sabe por que Jó era rico? Porque ele trabalhava. Ele trabalhava. O camarada pode ser o fiel de oração, de jejum, de vigília, de madrugada. Se não trabalhar, meu irmão, não tem prosperidade que vai alcançá-lo. Então, a obra de suas mãos, trabalho, abençoaste. Então, o motivo da riqueza de Jó não é que ele era fiel a Deus, é que ele trabalhava e Deus abençoava o trabalho dele. Então, o motivo da riqueza de Jó era trabalho mais bênção de Deus. Aonde ele colocava a mão, Deus abençoava. Aquilo que ele colocava o seu coração para fazer, Deus confirmava. E eu profetizo esta noite que a bênção de Deus está sobre a sua vida. E aonde você colocar a sua mão, Deus vai abençoar o seu trabalho. Então, logo no capítulo 1, essa tese já começa a cair por terra. A riqueza de Jó vinha do seu trabalho, somado com a bênção de Deus sobre a sua vida. E ele diz: a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Então, por que os bens de Jó se multiplicaram? Porque ele era fiel? Não, porque ele trabalhava e Deus abençoava a obra de suas mãos. Versículo 11. Estende a mão contra ele, tira tudo que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então, vamos lá. A tese da época era essa. Deus prospera quem é fiel. Quem é fiel só é fiel porque é próspero. Então, tira a prosperidade. Tira os bens. Tira as ovelhas, os camelos, os bois, as jumentas. E eu quero ver se ele vai continuar sendo fiel. Aí Deus disse: tudo quanto ele tem está em seu poder. Somente contra ele não estenda as suas mãos. E então Satanás saiu da presença do Senhor. Eu separei aqui 6 lições sobre esse diálogo entre Deus e Satanás. 6 lições. 3 sobre Satanás. Na verdade, são 6 verdades. 6 observações. 3 sobre Satanás, 2 sobre Jó e 1 sobre Deus. Então, quem está anotando, 3 sobre Satanás, 2 sobre Jó e 1 sobre Deus. Primeira verdade sobre Satanás nesse diálogo: Satanás não é onipresente. Da onde tu vens, Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Então, a primeira verdade é que Satanás não é onipresente.
Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Para sair daqui para acolá, ele tem que viajar. Ele tem que rodear. Então ele deixa bem claro, eu não sou onipresente. Eu vivo rodeando a terra e passeando por ela. Se fosse onipresente, não precisaria rodear a terra e passear por ela. Segunda verdade, Satanás não é onisciente. Se fosse, não teria dito, tira a prosperidade e verás que Jó blasfemará contra ti na tua face. Então a segunda verdade é que Satanás não é onisciente. Se ele fosse, ele saberia que mesmo tirando a prosperidade, Jó continuaria sendo fiel. Terceiro, Satanás não é onipotente. Ele só pôde fazer alguma coisa contra Jó depois que Deus lhe disse, no verso 12, tudo quanto ele tem está em seu poder. Até aquele momento, Satanás queria, mas não podia. Só pôde porque Deus lhe permitiu. Então, as primeiras 3 verdades sobre Satanás nessa conversa é que Satanás não é onipresente, rodeia a terra, passeia por ela. Satanás não é onisciente, ele disse que iria acontecer com Jó algo que não aconteceu. Terceiro, Satanás não é onipotente, ele só agiu porque Deus lhe permitiu. Se eu fosse você, eu dava glória, porque o teu inimigo não é onipresente, não é onisciente e não é onipotente, mas o teu Deus é onipresente, é onisciente e é onipotente. Segunda, mais 2 verdades agora sobre Satanás, sobre Jó, aliás. Primeira verdade sobre Jó. Jó não é aprovado apenas pelos homens. Jó é, sobretudo, aprovado por Deus. Observe comigo o verso número 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. No verso 1, quem é que está falando isso? Quem é que está dizendo que havia um homem na terra de Uz? Quem é que está dizendo que esse homem se chamava Jó, que ele era reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal? Quem é que está falando isso aqui no verso 1? O autor do livro. E alguém vai dizer que era Moisés. Então, no verso 1, é o homem que está dizendo, Jó é reto, Jó é temente, Jó é íntegro e Jó se desvia do mal. Agora, no verso de número 8, quem é que diz que Jó é reto? Quem é que diz que Jó é íntegro? Quem é que diz que Jó é temente a Deus e se desvia do mal? Verso 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás. Quem está falando? Agora não é o autor do livro. Agora não é Moisés. Agora é o Senhor que está dizendo, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. As palavras são as mesmas do verso 1. Verso 1 e verso 8 diz a mesma coisa sobre Jó. Ele é reto, íntegro, temente, se desvia do mal. A diferença é que no verso 1 é o homem que está falando. No verso 8 é Deus que está falando. No verso 1, Jó é aprovado pelos homens. No 8, Jó é aprovado por Deus. Tem gente que é aprovado pelos homens, mas não é aprovado por Deus. Porque Deus sabe o que os homens não sabem. Ele vai onde os homens não vão. Ele conhece o que os homens não conhecem. O homem conhece por fora, mas Deus contempla o coração. Jó não. Jó é aprovado pelos homens, mas também é aprovado por Deus. Nem sempre quem é aprovado pelos homens é aprovado por Deus. Não se preocupe se é aprovado somente pelos homens. Quem tem que te aprovar é Deus. Quem tem que dar bom testemunho de você é Deus. Então Jó tem esse privilégio. Ele é aprovado pelos homens e aprovado por Deus.
Segunda verdade sobre Jó. Há muito, Satanás queria tocar em Jó. Nas suas ovelhas, nos seus bois, nos seus jumentos, nos seus camelos, na sua fazenda e nos seus filhos. Há muito, Satanás queria tocar em tudo que Jó tinha. E por que não tocava? Ele mesmo diz, no verso de número 10, acaso não o cercaste? A ele, sua casa e tudo quanto tem? Como é que Satanás sabia que Jó estava cercado? Que seus filhos estavam cercados? Que a sua casa estava cercada? Que a sua família estava cercada? Porque há muito ele queria atingir Jó, seus filhos, sua família e tudo quanto ele tinha. Mas ele não conseguia, sabe por quê? Porque Jó estava cercado. Jó estava protegido. Os caldeus e os sabeus, há muito tempo, queria assaltar Jó. Queria roubar seus bois, suas jumentas, suas ovelhas. Há muito, eles queriam destruir Jó. Mas por que não destruía? Por que não tocava? Por que não atingia? Por que não feria? Por que não matava? Porque Jó estava cercado, sua casa estava cercada, sua família estava cercado. Ou você acha que Satanás todo dia não planeja te matar? Ou você não acha que todo dia Satanás não faz um plano para te destruir? Sua casa, seus filhos, sua família. E por que não faz? Porque tua casa está cercada, tua família está cercada, seus filhos estão cercados, seu ministério está cercado, e Satanás não terá poder de acesso à tua vida. Então Satanás está dizendo, tira a cerca. Tira a cerca. E verás que depois que eu fizer com ele tudo aquilo que eu estou planejando fazer há muito tempo, ele não vai blasfemar contra ti. Tira a cerca. Ah, queridos, ai de nós, se não fosse a cerca. Você está aí todo bonitinho, cheirosinho, bem tomado, alimentado, com saúde, seus filhos, sua família, seu carro, sua casa, seu salário, seu emprego, sua saúde, tudo certinho. Ai de você se não fosse a cerca. Qual o nome dessa cerca, pastor? Misericórdia. Ah, se não fosse a misericórdia do Senhor, você não estaria aí não. Sua família não estaria aí não. Mas a cerca da misericórdia está ao nosso redor e Satanás não tem poder. Aleluia. Há uma cerca ao redor da sua casa. Há uma cerca invisível. Você não vê, mas Satanás vê. E essa cerca não é uma cerca elétrica que está ligada na tomada, não. É uma cerca que está ligada no trono da glória, no trono da graça. E não tem demônio que toque, senão vai ser queimado pelo fogo da misericórdia de Deus, que está ao seu redor. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada ano. É isso? Eu não sei se aqui na América vocês precisam de cerca elétrica. Lá no Brasil precisa, e muito. E essa cerca elétrica precisa de uma manutenção. Senão ela falha. Senão vence. Então a cada ano, ou a cada quantidade de anos ou de meses, tem que trocar a cerca. A Bíblia diz que as misericórdias, a cerca espiritual que protege a tua vida, que protege a tua casa, as misericórdias do Senhor são novas
Deus não conserta, não, Ele troca e põe uma nova. Ele não faz manutenção na cerca, não. Ele tira a velha e põe a nova. Pastor, ele faz isso todo ano? Não. Todo mês? Não. Toda semana? Não. As misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Todo dia de manhã, antes de você acordar. Meu Deus. Antes de você abrir os olhos. Antes dos seus filhos se levantarem para ir para a escola, Deus vai lá na tua casa e confere a cerca. E disse: essa cerca aqui é a cerca de quarta, deixa eu pôr de quinta. Essa aqui é de quinta, deixa eu pôr de sexta. Quem crê que a misericórdia do Senhor cercou a sua casa? Aleluia! Você está cercado. Sabe por que você saiu da sua casa, pegou o seu carro e chegou aqui sem acontecer nenhum acidente com você? Porque você está cercado. Aleluia. Sabe por que não te deu um infarto, um AVC, um derrame ainda, alguma coisa? Porque você está cercado. Sabe por que os teus filhos saem para a escola e voltam no final do dia? Porque estão cercados. Ah, se não fosse a cerca, ainda bem que nós estamos cercados pela misericórdia de Deus. Aleluia. Você pode agradecer o Senhor por alguns minutos esta noite, porque Ele te cercou. Aleluia. 3 verdades sobre Satanás. Não é onipresente, não é onisciente, não é onipotente. 2 verdades sobre Jó. Não é aprovado apenas pelos homens, é aprovado por Deus. 3. Segunda verdade sobre Jó. Há muito Satanás queria atingi-lo, mas Jó estava cercado pela proteção de Deus. Uma verdade sobre Deus nesse diálogo. Qual, pastor? Deus permite a prova, mas não te abandona na prova. Está no texto? Tá. Verso de número 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Quando Deus disse isso, pastor Bruno, parece que vejo Satanás esfregando as mãos. Vou matar Jó. Vou acabar com Jó. Quando ele vai virar as costas para acabar com tudo que Jó tem, inclusive com Jó, Deus diz: somente contra ele não estenda as suas mãos. Deus está dizendo: pode tocar nas ovelhas, pode tocar nos bois, pode tocar nas jumentas, pode tocar na fazenda, pode tocar na casa, pode tocar no carro, mas nele tu não toca nem num fio de cabelo, porque eu permito a prova, mas não te abandono na prova. Eu coloco limite na prova. Deus está dizendo para alguém: eu posso até permitir a prova, mas eu jamais te abandono na prova. Eu estou no controle da prova. Eu coloquei limite na prova. Essa prova tem hora para começar e tem hora para acabar. Estou sentindo a presença de Deus aqui esta noite. Você pode perder o controle, mas Deus não perdeu. O homem pode perder o controle, mas Deus não perdeu. Às vezes você passa por provas e parece que você perdeu o controle da situação, mas Deus está dizendo: eu já coloquei um limite nessa prova. Quem crê que essa prova tem limite, essa calúnia tem limite, essa perseguição tem limite, essa dor tem limite, essa enfermidade tem limite. Deus permite a prova, mas não perde o controle da prova. Deus permite a prova, mas não te abandona na prova. Deus permite a prova, mas impõe limites na prova. Saiu Satanás da presença do Senhor. Verso 13 a verso de número 19. Satanás atinge Jó com 4 calamidades. Quantas calamidades? Número 1, verso 14 e 15, diz: os bois lavravam, as jumentas pasciam juntas,
De repente deram sobre ele os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Primeira calamidade, os sabeus, que eram assaltantes do deserto, roubaram as jumentas e os bois de Jó, as 500 jumentas e os 1000 bois. Roubaram, assaltaram, levaram e ainda mataram a fio de espada todos os empregados de Jó que trabalhavam junto aos bois e às jumentas. Primeira calamidade. Segunda calamidade, verso 16. Fogo de Deus caiu do céu. O que é isso, pastor? Raios. E queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Ou seja, raios começaram a cair do céu, em cima das ovelhas e dos pastores. E todas as ovelhas, as 7.000, e os pastores delas morreram queimados, porque foram atingidos por raios, torradinhos da Silva. Terceira calamidade, verso 17. Dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Os caldeus eram bandidos, ladrões, assaltantes. Deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Terceira calamidade, vieram os bandos dos caldeus e roubaram os 3.000 camelos de Jó e mataram todos os servos a fio da espada. Quarta calamidade, verso 18. Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, ou seja, um furacão veio do deserto, e deu nos 4 cantos da casa. A casa caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Então, Satanás atingiu Jó com 4 calamidades. 2 assaltos, em que ele perdeu os bois, as jumentas e os camelos. Uma chuva de raios na sua fazenda, em que ele perdeu 7.000 ovelhas queimadas. E um furacão que atingiu a casa do seu filho primogênito, bem na hora em que os seus 10 filhos estavam reunidos em uma refeição, e morreram todos os filhos. O que nós podemos observar nessas 4 calamidades e aprender com elas? Número 1, tudo isso aconteceu em apenas um dia. Verso 13. Sucedeu em um dia. Quantos anos será que Jó demorou para construir todo esse patrimônio? 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 jumentas, inúmeros funcionários. Quanto tempo leva para construir um patrimônio desse? Eu não sei quantos anos ou quantas décadas Jó levou para construir tudo isso. O que eu sei é que ele perdeu tudo em um dia. Olha o que Satanás consegue fazer na vida de um crente. Em apenas um dia, se Deus decidir tirar a cerca. Anos e anos e anos, Jó estava cercado. Satanás queria, mas não podia. O dia que Deus tirou a cerca, Satanás fez tudo isso com Jó. Ele perdeu 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 jumentas, todos os seus funcionários, sua fazenda, sua casa
e os seus 10 filhos. Olha o que Satanás pode fazer na minha e na sua vida em apenas um dia, se Deus decidir tirar a cerca. E tem gente que é tão irresponsável, que não é nem Deus que tira a cerca, é ele que pula a cerca. Aí fica 3 meses fora da cerca. Fica 1 ano fora da cerca. Ah, vou conhecer o mundo. Ah, vou ficar um tempo fora da cerca. Está escorrendo perigo. Se Satanás fez tudo isso aqui com Jó, em apenas um dia, o que é que ele não faz na vida de um desviado que está fora da cerca em 3 meses? Em 1 ano? Em 2 anos? Se tiver alguém me ouvindo aqui pela internet que está fora da cerca, pelo amor de Deus, volta logo para a cerca enquanto ainda dá tempo. Está escorrendo perigo. Fica dentro da cerca, porque aqui o diabo não te atinge. Estás debaixo da proteção de Deus. Só foi Deus tirar a cerca. Pastor, um dia tem 24 horas. Então quer dizer que Satanás fez tudo isso em 24 horas? Não. Observe comigo o verso 13. Sucedeu em um dia, quantos dias? Em que os seus filhos e suas filhas faziam o quê? Comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Vamos lá. Verso 13. Os filhos de Jó, os 10, se reúnem na casa do mais velho e começam a comer. Ok? Ok. Aí começa a acontecer tudo isso aqui. Ó. Verso 14 e 15. Vêm os sabeus e assaltam Jó, levam os bois e as jumentas e matam os servos. Depois, verso 16, começa a cair raio, do nada mudou o tempo lá, na Mesopotâmia, ele começou a cair raio, matou, queimou 7.000 ovelhas e os pastores. Verso 17, vem 3 bandos de caldeus, roubam os camelos e matam os servos. Verso 18. E estando seus filhos e suas filhas comendo e bebendo. No 18 eles estão comendo e bebendo ainda. Quando vem um furacão, dá nos 4 cantos da casa, a casa cai e todos eles morrem. Quanto tempo leva uma refeição? Eles começam a comer no 18, terminam no 19. E enquanto eles comem, acontece tudo isso. Vem os caldeus, vem os sabeus, vem raio e vem furacão. Quanto tempo leva uma refeição? Na América, 30 minutos. Eu não sei quanto é na Palestina, mas aqui na América é 30 minutos. Satanás fez tudo isso na vida de Jó em apenas 30 minutos. Olha o que o diabo consegue fazer na vida de um crente em 30 minutos, se Deus tirar a cerca. A minha oração é: não tira nem 1 minuto. Não tira nem 1 segundo. Eu quero ficar cercado pela tua graça e pela tua misericórdia. Eu quero ficar cercado 365 dias no ano, 30 dias no mês, 7 dias na semana, 24 horas no dia, 60 minutos na hora. Quantos estão entendendo essa palavra? Levante a mão, glorifique o nome do Senhor. 30 minutos, pastor Bruno. 30 minutos, pastor Nivaldo. Ele perdeu 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 jumentas, todos os seus empregados, e eram inúmeros, milhares de empregados, e os seus 10 filhos, em apenas 30 minutos, que Deus resolveu tirar a cerca. E tem gente que pula a cerca e fica 1 ano fora, fica 10 anos fora, está correndo perigo, está exposto. Você, sua casa, sua família, tudo que você tem. Não saia nem 1 segundo fora da cerca de Deus. Aleluia. Segunda observação das calamidades de Jó. Satanás atingiu Jó com 4 problemas comuns.
Vou repetir. Satanás atingiu Jó com 4 problemas comuns. Versos 14 e 15. Sabeus assaltaram a fazenda de Jó, roubaram os bois e as jumentas e mataram os servos. Latrocínio é alguma coisa fora do comum? Roubo seguido de morte. É algo que acontece todo dia. É algo comum. É só você ligar a televisão. É só você acessar um site, jornal na internet. Acontece no mundo todo dia. Todo dia, sabeus assaltam e matam. É um problema comum que, infelizmente, a humanidade tem que enfrentar. Segundo problema, verso 16. Fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos. Raios. Raio, por acaso, é algum fenômeno sobrenatural? Raio é um fenômeno natural. Terceiro problema, verso 17. Vieram os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, o levaram e mataram os servos a fio de espada. Outro latrocínio. Só que agora vieram de bando. 3 bandos de caldeus roubaram e mataram. Coisa que acontece todo dia. Um outro problema comum que a humanidade enfrenta. Verso 18. Estava seus filhos e suas filhas comendo e bebendo na casa do primogênito, e levantou um grande vento do lado do deserto, deu nos 4 cantos da casa, a casa caiu sobre eles e morreram. Coisas que também acontecem. Desastres naturais. Volta e meia a gente assiste documentários de furacões, principalmente aqui na América, em algumas regiões, em que as casas caem sobre os seus habitantes, sobre suas famílias e todos morrem. Maremotos, enfim, tufão, coisa que acontece. Final do ano, no Brasil também, ventos muito fortes, muita água, desabamentos, moronamentos, são coisas comuns. Ou seja, Satanás atingiu Jó com problemas comuns. E aí a gente às vezes passa por problemas comuns e a gente diz, não, mas isso é normal. Isso é coisa que acontece. Nós estamos sujeitos. E muitas vezes nós nem imaginamos que por trás de problemas comuns está Satanás. E a gente fica tentando resolver algo que aos nossos olhos é comum. A gente fica tentando resolver do nosso jeito. E a gente nem sabe que há algo espiritual por trás de problemas comuns. E você só vai resolver o dia que você colocar o joelho no chão e colocar Satanás para correr de trás desses problemas. Quando você estiver vivenciando problemas comuns na sua casa, fique esperto. Abra os seus sentidos espirituais. Por trás desses problemas comuns. Talvez não é um tufão, não é um furacão, não é um assalto, mas são problemas que acontecem. E a gente acha, não, isso aí é problema que acontece. Mas às vezes por trás desses problemas que acontecem, está uma força espiritual. E Deus te dará o discernimento para você saber o que está por trás dos problemas comuns. E você vai dobrar os seus joelhos, vai orar, vai repreender, e o problema será resolvido, porque Satanás baterá em retirada. Recebe discernimento, para que você saiba discernir problemas de problemas, brigas de brigas, desentendimentos de desentendimentos. Quantos estão entendendo, diga amém. Terceira observação sobre as calamidades de Jó. Primeiro, Jó perdeu tudo em apenas um dia, 30 minutos. Segundo, Satanás atingiu Jó com problemas comuns. Terceiro, Jó adorou ao Senhor no pior dia da sua vida. Eu ouvi um glória a Deus ali atrás.
Jó adorou ao Senhor no pior dia da sua vida. Aí tem gente que só porque torceu o pé no trabalho, vem para o culto e não quer adorar o Senhor. Só porque uma porta fechou para ele aqui, ele vem para o culto e já fica emburrado. Jó adorou ao Senhor no dia que perdeu 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 jumentas e os seus 10 filhos. Será que você não pode dar glória a Deus aí agora? Qual é o seu problema, pelo amor de Deus? Não, pastor, hoje eu não estou muito para adorar a Deus, não, porque hoje o dia foi difícil. Ah, o seu dia foi difícil? Não, hoje eu não quero oportunidade, não, pastor, hoje eu tive um dia tão complicado, minha cabeça está tão cheia. Jó, em apenas um dia, perdeu tudo quanto ele construiu em 70 anos de vida. Além do mais, ele perdeu os seus 10 filhos. Que nome se dá a quem perde o pai? Órfão. Que nome se dá a quem perde a esposa? Viúvo. Que nome se dá a quem perde os filhos? Não tem. Por que não tem? Porque não está certo. Não é a ordem certa da vida. É a pior coisa que pode acontecer. Mesmo assim, Jó adorou ao Senhor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o seu nome. Não foi um, não. Foi 10. Não foi 10 num período de 20 anos, não. Foi 10 em apenas um dia, em um único acidente. E o que ele fez, pastor? Verso 20. Ele rapou a cabeça. Luto. Ele rasgou as vestes. Luto. Se lançou em terra. Luto. Mas em meio ao luto, de 10 filhos, ele levanta as mãos e adora a Deus, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor levou, bendito seja o seu nome. Qual é o teu problema mesmo? Qual é o seu problema mesmo? Se Jó adorou a Deus nesse dia, você também pode adorar a Deus hoje, e amanhã, e depois, e até o último dia da sua vida. Aleluia. Quarta observação sobre as calamidades de Jó. Primeiro, em um dia. Segundo, problemas comuns. Terceiro, adorou ao Senhor. Quarto, Jó ignorou o diabo e reconheceu a soberania de Deus. Olha o que ele diz no verso de número 21. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Quem foi que matou as ovelhas, os empregados, os filhos? Quem foi que roubou tudo? Foi Deus? Foi o diabo. Foi o diabo que fez. Deus permitiu. Vai. Quer fazer? Vai lá e faz. Aí ele saiu da presença do Senhor e fez tudo isso que está escrito aqui do 14 ao 19. Foi o diabo que fez. Sabe o que Jó fez com o diabo? Ignorou ele.
e disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Conhece algum crente que coloca tudo que acontece, ele diz que foi o diabo? Ele torce o pé, foi o diabo. Ele fura o pé, foi o diabo. Ele tropeça, foi o diabo. Pneu do carro fura, o diabo. Tudo que acontece que dá errado, ele diz que foi o diabo. E o diabo fica assim: não foi eu não, mas já que você está dizendo que foi eu, então fui eu mesmo. E ele fica todo alegre. Estufa o peito dele, porque está dando glória para ele. Nem tudo é o diabo, irmão. Mas tem aquele que tudo é o diabo. Não foi o diabo, ele fica: foi o diabo, dando glória para o diabo. Aqui é o contrário, aqui foi o diabo. Mas Jó está dizendo: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu não dou glória ao diabo, eu dou glória a Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Tudo acontece debaixo do poder e da vontade dele. Se ele permitiu, ele está no controle de todas as coisas. Aí, tem crente que ele fica dando glória para o diabo e o diabo fica aceitando. Aqui é o contrário. Jó ignora o diabo, diz que foi Deus e parece que vejo o diabo querendo levar o crédito. Não, ô Jó, foi eu. Sabe a jumenta? Não, foi eu, pai. Lembra lá, o furacão? Foi eu. E Jó está dizendo: eu sei. Não, mas a jumenta? Foi eu sei. Os bois? Foi eu sei. E os camelos? Foi eu também, eu sei. E os filhos? Foi eu também, eu sei. Eu sei o quê? Eu sei que o meu Redentor está vivo e por fim se levantará sobre a terra. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Aleluia. Tudo está debaixo do controle de Deus. Tudo está debaixo da permissão de Deus. Se Deus permitiu, é porque Ele tem coisa maior. Aleluia. Aí Satanás voltou lá. Aí teve uma outra reunião. Os anjos foram lá prestar conta com Deus. Regiões celestiais. Aí Satanás voltou lá também. Capítulo 2. Leia comigo. Verso 2. Verso 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. E entre eles apresentar-se perante o Senhor. Verso 2, preste atenção. Então o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? Respondeu Satanás: de rodear a terra e passear por ela. Continua sem ser onipresente. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, e ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos seus ossos e na sua carne, e verás, se não blasfema contra ti na sua face. Continua sem ser onisciente. Verso 6. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder. Continua sem ser onipotente. No capítulo de número 1, Satanás não é onipresente, não é onisciente, não é onipotente. Mas Deus é onipresente, onisciente e onipotente. No capítulo 2, Satanás continua sem ser onipresente, continua sem ser onisciente e continua sem ser onipotente. E Deus continua sendo onipresente, onisciente e onipotente. Agora o que a gente aprende aqui com esse segundo diálogo entre Deus e Satanás. Primeiro, agora não tem mais prosperidade. No capítulo 1, ok, qual que é a tese? Fidelidade, prosperidade. É próspero porque é fiel. É fiel porque é próspero. É uma troca. Capítulo 1. Vamos ver no 2 agora se é isso mesmo. Capítulo 2,
versículo de número 3. Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É a mesma fidelidade do capítulo 1, sim ou não? Não mudou uma vírgula. Só que tem uma diferença. Agora não tem mais 7.000 ovelhas. Agora não tem mais 3.000 camelos. Agora não tem mais 1.000 bois, nem 500 jumentos, não tem muitos funcionários e não tem os 10 filhos. Mas ele continua reto, íntegro, temente a Deus e se desviando do mal. Cai por terra a tese de que Deus recompensa fidelidade com prosperidade. No capítulo 1 temos um Jó fiel e cheio de bens. No capítulo 2 temos um Jó miserável, mas continua sendo fiel. Existem ímpios, ricos e justos, pobres. Assim como existem justos, ricos e ímpios que não têm onde cair morto. Porque uma coisa não está ligada à outra. Então Jó conserva a sua integridade. Aí Satanás diz, não, a teologia satânica da prosperidade não caiu por terra ainda não. Por quê? Porque Jó, ele não é mais próspero materialmente, mas ele continua próspero fisicamente. Ele tem saúde. Tudo quanto o homem tem, dará pela sua própria vida. Pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Verso 4. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele, agora não é mais o que ele tem, agora é ele, eis que ele está em teu poder. Quando Deus diz, pastor Nivaldo, eis que ele está em teu poder, Satanás, agora eu mato. Agora eu mato. Aí o texto diz, mas. Eu gosto dessa palavra, mas. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas. Muitas são as aflições do justo, mas. O justo cai 7 vezes, mas. Passa o céu, passa a terra, mas. O salário do pecado é a morte, mas. Tudo quanto ele tem está em teu poder, mas. Agora ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Quando Deus diz, ele está em teu poder, Satanás, agora eu mato, agora eu arrebento, agora eu destruo, agora eu acabo com ele. Aí Deus diz, mas poupa-lhe a vida. Pode tocar no cabelo, na cabeça, no nariz, na boca, nos dentes, nos ossos, nas mãos, nos braços, na barriga, no peito, nas pernas, no pé, no joelho, mas na vida dele tu está proibido de tocar. Segunda observação, a prova dói, mas não te mata. Vou repetir, a prova dói, mas não te mata. E o que não te mata te fortalece. Tu vai sair mais forte desta prova. Aleluia. Aleluia. Tem um pregador que diz que crente que tem promessa é imortal. Mas a Bíblia diz que tem gente que tem promessa e morre. Mas tem outro pregador que diz que crente na prova é imortal.
Enquanto a prova de Jó não acabou, ele não morreu. Está na prova, dê glória a Deus. Você está proibido de morrer na prova. Quando você não estiver na prova, pode ficar tranquilo que qualquer momento, se Deus quiser levar, te leva. Mas enquanto estiver na prova, tu não morre, porque crente na prova é imortal. Então glorifique a Deus esta noite pela prova. Poupa-lhe a vida. Crente só morre a hora que Deus quer. Deus é quem dá a vida e é Deus quem tira. Bendito seja o nome do Senhor. Poupa-lhe a vida. Verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, da planta do pé até o alto da cabeça. Satanás feriu Jó com a doença das doenças, com a pior doença de todos os tempos. Foi a doença com que Satanás feriu Jó. A sua carne apodreceu. Pedaços de pele caíam. Tamanha foi o sofrimento e a dor de Jó. Jó não conseguia dormir. Ele ficava cerca de 7 dias sem conseguir dormir. E quando finalmente, depois de 7 dias acordado, sentindo dor, ele dormia, acordava com pesadelos. Verso 8. Jó sentado em cinza, tomou um caco de telha para raspar-se. Diga forte, cinza. Alguns exegetas vão dizer que cinza aqui quer dizer lixo. E aí dizem, Jó não foi para as cinzas, Jó foi para o lixo. Aí alguém pergunta, se é lixo, por que diz cinza? É simples. Do lado de fora da cidade, ficava o lixão, um monturo de lixo. Quando esse lixo ficava muito alto e muito fédido, esse lixo era queimado. E ficava só as cinzas. Então Jó não foi para o lixo. Jó foi para as cinzas do lixo. Nem para o lixo ele foi. Ele foi para as cinzas do lixo. Foi para lá que ele foi. Aí Satanás já tinha usado os sabeus, Jó não pecou. Depois usou os raios, Jó não pecou. Depois usou os caldeus, Jó não pecou. Depois usou um furacão, Jó não pecou. E agora ele vai usar quem? A mulher de Jó. Agora ele peca. As irmãs não fiquem tristes comigo, vocês são crentes. E a mulher dele também. Mas aqui ela deu lugar para Karen, sim ou não? Verso 9. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a sua fidelidade? Como quem diz, lembra que é uma troca? Tu é fiel, ele te prospera. Se ele te prospera, tu é fiel. Ô Jó, tu não precisa mais ser fiel não. Por quê? Tu não é mais próspero. É ela que diz, no verso 9. Ainda conservas a sua fidelidade? Como quem diz, você não precisa mais ser fiel. Você não é mais próspero. É uma troca. Aí o texto diz que ela disse, amaldiçoa ao seu Deus e morre. No original, não diz amaldiçoa.
Até porque um judeu jamais coloca a palavra maldição e Deus na mesma frase. Isso aí para um judeu é uma blasfêmia. Ainda que ela tivesse dito, na hora de escrever, o escriba não ia colocar essas duas palavras na mesma frase. Então, no original, não está escrito amaldiçoa, está escrito abençoa. Por que no original está abençoa? Porque ela disse abençoa. E se ela disse abençoa, e está escrito no hebraico abençoa, por que no português está amaldiçoa? Porque ela estava sendo irônica. O que é ironia? Quando você diz uma coisa, querendo dizer o contrário. Então, ironicamente, ela diz, abençoa esse Deus e morre. Aí o tradutor entendeu que era uma ironia e ele fez aqui uma tradução interpretativa. Ele não colocou no literal. Se fosse para traduzir no literal, está aqui o pastor Bruno, que entende de tradução. Se fosse para traduzir no... Às vezes tem que fazer, né? Às vezes tem que fazer uma interpretação, porque de uma língua para outra, às vezes, dá algum problema. Então, aqui, o tradutor percebeu que era uma ironia, e ele fez uma tradução interpretativa e traduziu o que ela realmente quis dizer. Amaldiçoa a Deus e morre. Então, Satanás já tinha usado tudo aquilo que eu falei e agora estava usando a própria esposa de Jó para levá-lo a pecar. Mas ele respondeu dizendo, falas como uma louca. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto Jó não pecou com os seus lábios e nem atribuiu a Deus falta alguma. Aí ele já tinha usado, vou terminar. Ele já tinha usado sabeus, raios, caldeus, furacão, a mulher, e agora ele vai dar a última cartada. Agora eu faço Jó pecar. Ele vai usar os amigos. Versículo de número 11. Ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó, todo o mal que lhe sobreviera, chegaram cada um ao seu lugar. Ou seja, eles foram lá para a cinza. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita. E combinaram ir junto, condoer-se dele e consolá-lo. Levantando-se eles de longe os olhos, e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, luto, lançava pó ao ar sobre a cabeça, luto. Sentaram-se com ele na terra, 7 dias e 7 noites, luto. E nenhum lhe dizia palavra alguma, luto, pois viam que a dor era muito grande. Então, Jó nem tinha morrido ainda. E os seus amigos já estavam de luto por ele. Tamanha era a situação horrenda que Jó se encontrava. Eles ficaram 7 dias calados de luto. Depois de 7 dias, eles falaram. E quando eles finalmente falaram, era melhor ter ficado calado. Olha o que eles vão dizer para Jó. Isso aqui vai aumentar em muito o sofrimento de Jó. Jó 4, 7. Lembra-te acaso se já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo o que eu tenho visto, disse Elifaz, os que semeiam a iniquidade, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Sabe o que os amigos de Jó estão dizendo para Jó? Jó, quando foi que um justo pereceu? Sabe que você está perecendo? Que você não é justo. Quando foi que um inocente, um reto, foi destruído? Sabe por que você está sendo destruído? Porque você não é reto coisa nenhuma. Você não é íntegro. Você está enganando todo mundo, você enganou todo mundo, Jó.
Sabe por que você perdeu tudo? A sua riqueza era fruto de esquema seu, roubos. Até viúva tu roubava, Jó. Sabe por que você perdeu seus filhos? Porque eram frutos de adultério, Jó. Calúnia. Não tem coisa que dói mais do que calúnia. As enfermidades que Satanás colocou em Jó doeram na carne e nos ossos. Mas a calúnia dói na alma. E eles ficam 20 capítulos acusando Jó de ser pecador, perverso, promíscuo e tudo quanto é tipo de adjetivo. Jó ficou 15 capítulos se defendendo. Ficaram 20 capítulos acusando Jó, e Jó ficou 15 se defendendo. Em nenhum momento Jó pediu as ovelhas de volta, os bois, a fazenda, os funcionários, nem os filhos de volta ele pediu. Mas ele passou 15 capítulos pedindo o seu bom nome de volta, pedindo a sua moral de volta. Porque a maior riqueza que um homem tem não é o seu saldo na conta bancária. A maior riqueza que um homem tem é vergonha na cara. É o seu bom nome. É a sua reputação. A Bíblia diz que o bom nome vale mais do que ouro, prata e pedras preciosas. Se você tem moral, você é rico, você é milionário. Caráter! Tem gente que tem tudo, só não tem caráter. Tem gente que não tem uma chinela boa para colocar no pé, mas tem caráter. É milionário. E como é que esse livro termina? 20 capítulos acusando Jó de ser pecador. 15 capítulos se defendendo. Agora vamos ver como é que esse livro termina. Capítulo 42. Aleluia. Capítulo 42. Jó adora o Senhor dizendo: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Verso 5, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, antes da prova eu não tinha relacionamento contigo, mas depois da prova eu te conheço pessoalmente. Versículo 7. Tendo o Senhor falado essa palavra a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis sacrifícios por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Ou seja, Deus chegou para os caluniadores e disseram: eu quero matar vocês, mas se vocês for lá na casa de Jó, pedir perdão para ele, e ele orar por vocês, eu não vou matar vocês. Ah, como Deus sabe exaltar o inocente. Aí vem os amigos, pedem perdão para Jó, oferece holocausto. Jó começa a orar por eles, leproso, da cabeça até o pé. Quando Jó diz amém, sua pele estava como a pele de uma criança, porque o Senhor mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Você nunca vai ter uma prosperidade de Deus na sua vida enquanto você não aprender a orar por aqueles que te ofendem. Verso 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro tudo quanto antes possuía. Verso 12, abençoou o Senhor o último estado de Jó,
mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas, e também teve outros 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o da segunda Késia, e o da terceira Querem Apuque. E toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu até herança, que não era permitida a herança para a filha. O seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos. Tinha vivido 70. Aí Deus deu o dobro. 70 mais 70, 140. 140 mais 70, 210 anos. Aleluia. De maneira que Jó viveu 140 anos depois. Já tinha 70. E viu seus filhos. E os filhos de seus filhos. E até a 4ª geração. E morreu Jó, velho e farto de dias. Quem pode glorificar o nome do Senhor? O livro de Jó tem 42 capítulos. Quantos capítulos? Satanás escreveu 2. Os amigos de Jó escreveram 20. Jó escreveu 15. Mas o último capítulo, quem escreveu foi Deus. Falou Satanás, falou a mulher de Jó, falou os amigos de Jó, e falou Jó, mas a última palavra quem deu foi Deus. O último capítulo da sua história, quem escreve é Deus. Amém. Aleluias. Amém, meus irmãos. Que palavra tão gostosa, não é? Que palavra tão boa. Sábado foi bom, domingo foi bom, mas hoje eu gostei mais ainda. Meus amados, deixa eu contar Mongeda, corta aí, por favor.